Há momentos em que a vida parece caminhar bem por fora, mas por dentro algo falta. Uma inquietação silenciosa invade o coração. Um vazio insiste em se fazer presente, mesmo quando tudo parece estar em ordem. Esse espaço interior, muitas vezes ignorado, é o lugar onde a voz de Deus deseja habitar. Mas como podemos escutar essa voz em meio ao barulho do mundo, as pressões da rotina e as feridas que carregamos? É nesse ponto que Maria se torna essencial. Ela não é apenas uma figura distante da fé, mas a chave que abre o coração para o amor de Deus. Sua presença materna revela, de forma simples e concreta, aquilo que tantas vezes esquecemos. Não estamos sozinhos. Somos amados e cuidados em cada detalhe. Quando ignoramos Maria, corremos o risco de viver a fé de maneira fria, baseada apenas em obrigações, sem experimentar o afeto transformador, que cura feridas e renova a alma. Mas quando nos aproximamos dela, descobrimos um caminho de paz que nenhuma conquista externa é capaz de oferecer. Maria fala em silêncio, mas sua mensagem é clara. Ela desperta a confiança adormecida, traz esperança em meio ao desespero, oferece consolo nas dores que pareciam incuráveis. Sua missão é revelar, em cada gesto e em cada presença, o amor incondicional de Deus. Ao se abrir para essa experiência, você percebe que o que busca há tanto tempo não está fora, mas dentro, esperando ser despertado pelo toque materno que só Maria pode oferecer. Este vídeo é um convite para abrir os olhos e o coração. Nos próximos minutos, você vai descobrir como Maria revela o amor de Deus de maneiras que talvez nunca tenha percebido. Vamos explorar sinais, experiências e verdades que unem espiritualidade, psicologia e vida familiar, para mostrar que a transformação espiritual não é apenas possível, mas começa hoje, se você escolher ouvir e acolher. Quando olhamos para Maria com atenção, descobrimos que sua missão não é apontar para si mesma, mas refletir algo maior. Ela é como um espelho limpo e transparente que mostra de forma pura e sem distorções o amor de Deus. Essa é a razão pela qual sua presença se torna tão essencial, porque nela não encontramos vaidade ou disputa, mas apenas a disposição humilde de revelar a face divina. Maria é mãe, mas ao mesmo tempo é guia, conduzindo cada coração para a fonte de onde ela mesma bebeu a vida inteira. Esse reflexo do amor divino não acontece em palavras grandiosas, mas em gestos concretos. Quando Maria acolhe o chamado do anjo, ela nos mostra que dizer sim ao amor de Deus é abrir espaço para a vida florescer em nós. Quando ela acompanha Jesus em silêncio, guardando tudo em seu coração, nos ensina que o amor não precisa de alarde, mas de presença fiel. E quando permanece firme aos pés da cruz, testemunhamos no olhar materno a expressão mais profunda de confiança no amor divino, que não abandona, mesmo na dor mais intensa. Psicologicamente, Maria cumpre um papel essencial. Ela nos ajuda a enxergar o amor de Deus em dimensões humanas. Muitas vezes, pensamos no divino como algo distante, abstrato, difícil de alcançar. Mas em Maria, esse amor ganha rosto materno, ganha afeto, ganha cuidado. Ela revela que o amor de Deus não é apenas ideia, mas experiência concreta que toca nossas emoções, cura nossas feridas e responde às nossas carências mais íntimas. É como se, ao olhar para ela, enxergássemos o reflexo de um amor que abraça e consola, sem exigir nada em troca. Na vida familiar, esse reflexo é ainda mais claro. Maria nos mostra que o amor verdadeiro se constrói no cotidiano, nos pequenos gestos de paciência,
no cuidado silencioso, no perdão repetido, quantas vezes forem necessárias. É no lar que aprendemos o que significa amar e ser amados. E quando convidamos Maria para habitar nossa família, descobrimos que esse amor pode ser curado e transformado mesmo depois de muitas feridas. Ela nos lembra que sempre existe um caminho de reconciliação, porque o amor de Deus é maior do que qualquer ruptura. Espiritualmente, Maria é espelho porque ela nos ensina que a verdadeira grandeza está em viver voltados para o outro, em ser canal e não obstáculo, em permitir que o amor de Deus flua através de nós. Ao aprender com ela, descobrimos que também podemos ser espelhos desse amor, refletindo-o em nossos relacionamentos, em nossas escolhas e em nossa forma de viver. Ignorar Maria é perder esse reflexo. É como caminhar sem espelho, sem perceber que o amor de Deus já está presente, mas não conseguimos enxergar com clareza. Acolhê-la é abrir os olhos e permitir que esse reflexo ilumine nossa vida. Quando Maria se torna espelho para nós, deixamos de ver Deus como distante e passamos a experimentá-lo como Pai próximo, que ama com ternura infinita. Cada pessoa carrega dentro de si feridas que não aparecem aos olhos dos outros, mas que influenciam profundamente a forma como vive, como ama e como se relaciona. São marcas de rejeição, palavras que machucaram, silêncios que pesaram, abandonos que deixaram traços profundos. Essas feridas, quando não são cuidadas, tornam-se barreiras invisíveis que impedem a alma de experimentar a plenitude do amor de Deus. É aí que Maria entra como presença materna, trazendo um amor capaz de tocar essas regiões escondidas e devolver a paz. Maria não cura apenas pelo milagre extraordinário, mas pela proximidade silenciosa que consola. Quando nos aproximamos dela em oração, sentimos que não precisamos esconder nossas dores, porque ela nos acolhe exatamente como somos. Essa experiência de ser aceito incondicionalmente já é, por si só, um processo de cura. A ferida que antes gerava vergonha e peso começa a se abrir para a luz do amor. Maria não substitui o amor de Deus, mas nos ajuda a senti-lo de forma concreta, como uma mãe que cuida do filho ferido com paciência e ternura. Do ponto de vista psicológico, essa presença materna é fundamental. Muitas feridas interiores vêm justamente da ausência de acolhimento, da falta de carinho, da perda de alguém que deveria ter oferecido proteção. Maria supre esse espaço com seu cuidado espiritual. Ela oferece o que faltou, reordena a memória afetiva, traz equilíbrio ao coração que se sente sozinho. É como se dissesse: você não está abandonado, eu estou aqui. Essa sensação de companhia rompe a solidão emocional e abre espaço para que a pessoa se reconcilie consigo mesma. Na espiritualidade cristã, Maria se apresenta como refúgio dos pecadores e consoladora dos aflitos. Esses títulos não são apenas símbolos, mas realidades vividas. Quantos testemunhos mostram pessoas que encontraram forças para perdoar, superar traumas ou recomeçar após se consagrarem a ela? Não porque Maria faz desaparecer magicamente o sofrimento, mas porque ela nos ensina a entregar as feridas ao coração de Jesus. Ela nos mostra que nenhuma dor é irreparável quando colocada no amor divino. Na vida familiar, essa cura se torna ainda mais evidente. Muitos carregam feridas nascidas dentro de casa, relações tensas, palavras que dividiram, mágoas nunca resolvidas. Maria entra nesses ambientes com sua presença reconciliadora, ensinando que o amor pode recomeçar, que o perdão pode ser possível e que o passado não precisa definir o futuro. Ao convidá-la para ser parte do lar,
as feridas familiares começam a ser suavizadas e a paz encontra espaço para florescer. Esse processo de cura não é imediato, mas é constante. A cada oração, a cada resto de entrega, a cada vez que deixamos Maria nos envolver com sua ternura, as feridas vão perdendo força. A dor se transforma em aprendizado, a culpa em responsabilidade, o vazio em esperança. Maria nos revela o amor de Deus de forma terapêutica, como uma medicina suave que vai restaurando pouco a pouco até que o coração possa bater livre e em paz novamente. Muitas vezes a fé parece um ideal distante, algo que pertence apenas aos momentos de oração, aos templos ou às celebrações religiosas. Mas o maior desafio da vida espiritual é trazer essa fé para o dia a dia, para as situações concretas em que precisamos de paciência, coragem, perdão e sabedoria. É aqui que Maria se apresenta como uma ponte viva, porque ela mesma soube viver a fé de forma encarnada, no silêncio da rotina, nos desafios da família, nas escolhas diárias que exigiam confiança. Maria nos mostra que a espiritualidade não é um conjunto de teorias, mas uma forma de viver. Quando cuida da casa de Nazaré, quando educa Jesus, quando enfrenta as incertezas da fuga para o Egito, ela revela que o amor de Deus pode ser experimentado nas pequenas coisas. Essa visão é transformadora, porque nos ajuda a perceber que também podemos viver a presença divina no trabalho, no cuidado com a família, nas conversas com os amigos e até nas dificuldades que surgem sem aviso. A fé deixa de ser algo reservado e se torna um estilo de vida. Psicologicamente, Maria oferece um equilíbrio essencial. Muitos se dividem entre a vida espiritual e a vida prática, como se fossem mundos separados. Esse conflito gera frustração, porque parece impossível manter coerência. Maria mostra que não precisamos escolher entre um e outro, mas integrar os dois. Sua vida foi marcada por oração silenciosa, mas também por ação concreta. Ela nos ensina que é possível ser contemplativo e ativo ao mesmo tempo, encontrando Deus tanto no silêncio da oração quanto no barulho da vida cotidiana. Na família, essa ponte é ainda mais clara. Quantas mães e pais vivem pressionados pela correria, acreditando que não tem tempo para a fé. Mas Maria prova que é no cuidado com a casa, na atenção aos filhos, no suporte ao cônjuge que a espiritualidade também floresce. O lar pode se tornar um templo. O cotidiano pode se tornar oração, se aprendermos a enxergar cada gesto como expressão do amor divino. Maria nos ensina a espiritualizar a rotina, sem precisar sair do mundo para encontrar Deus. Espiritualmente, Maria é ponte porque não nos deixa separar Jesus da vida real. Ela nos conduz a viver um cristianismo concreto, feito de escolhas diárias e simples. Ao rezarmos com ela, descobrimos que não existe momento em que Deus esteja ausente. Mesmo nas horas de dor, de silêncio ou de aparente abandono, Maria nos ajuda a enxergar que a fé não é teoria, mas presença viva. Quando ignoramos Maria, corremos o risco de viver uma fé desconectada, que fala ao intelecto, mas não toca a vida. Ao acolhê-la, aprendemos a integrar o espiritual e o humano, descobrindo que Deus se revela também nos detalhes da rotina. Maria é essa ponte que une o céu e a terra, o divino e o humano, a fé e a vida. Ao atravessá-la, percebemos que a transformação espiritual não acontece apenas em grandes momentos, mas no modo como escolhemos viver cada dia. A família é o primeiro lugar onde experimentamos o amor, mas também é o espaço onde muitas das nossas maiores feridas são geradas. Relações quebradas, silêncios que se tornaram muros, palavras duras que ecoam por anos.
a ausência de diálogo, distanciamento emocional e até a falta de perdão. Esses elementos corroem pouco a pouco os lares e transformam o que deveria ser abrigo em um campo de tensão. É justamente nesses contextos que Maria mostra seu papel essencial como mãe espiritual que restaura e reconcilia. Maria entende o que significa viver em família. Ela cuidou da casa de Nazaré, conviveu com as dificuldades de uma vida simples, enfrentou incertezas e medos junto de José e carregou no coração as dores de ser mãe. Sua experiência concreta a torna próxima de cada lar, e sua presença traz equilíbrio para os vínculos. Quando convidamos Maria para entrar em nossa família, algo começa a mudar. As feridas não desaparecem de imediato, mas a atmosfera se transforma. A paciência cresce, a empatia floresce, o diálogo encontra espaço e o perdão, que parecia impossível, começa a ser desejado. Psicologicamente, a figura materna é essencial para gerar coesão familiar. O afeto da mãe é capaz de suavizar tensões, reduzir a insegurança e fortalecer os laços entre os membros. Maria cumpre esse papel de forma espiritual, oferecendo a cada família um ponto de união. Ela ensina que ninguém é perfeito, mas todos são chamados a viver o amor que reconcilia. Esse amor cura feridas emocionais, reabre canais de comunicação e devolve confiança àqueles que se sentiram rejeitados. Na espiritualidade cristã, Maria é chamada de Mãe da Igreja, e a igreja começa dentro da casa de cada um. O lar é o primeiro espaço de evangelização, de aprendizado sobre perdão, de convivência no amor. Maria ajuda a restaurar esse templo doméstico ao inspirar gestos de humildade, de reconciliação e de cuidado. Um filho que se volta a ela aprende a respeitar mais. Um casal que reza com ela encontra forças para superar crises. Uma mãe que a invoca descobre paciência renovada para educar seus filhos. Essa restauração não é apenas espiritual, mas prática. Quantos testemunhos existem de famílias que estavam à beira da separação e encontraram em Maria um caminho para recomeçar? Quantas casas divididas pela dor redescobriram a unidade ao consagrar seus membros ao seu cuidado materno? Ela não elimina as diferenças, mas ensina a transformá-las em complementaridade. Maria é ponte de reconciliação, porque mostra que a vida em família só encontra equilíbrio quando todos aprendem a se olhar com misericórdia. Ignorar Maria dentro de um lar é deixar de lado uma força de equilíbrio que pode restaurar até as situações mais difíceis. Acolhê-la é permitir que a ternura, a paciência e o amor divino entrem nos vínculos diários. É descobrir que a família, por mais marcada que esteja pela dor, sempre pode recomeçar. Maria é mãe de todos, e sua missão é transformar os lares em espaços de paz, de afeto e de fé. Vivemos em um mundo barulhento. O excesso de vozes, informações e distrações nos atordoa a tal ponto que muitas vezes já não conseguimos ouvir a nós mesmos. Quanto mais a voz de Deus, é nesse cenário que Maria se apresenta como mestra do silêncio. Uma mulher que soube guardar cada experiência em seu coração e permitir que o silêncio se tornasse espaço de revelação. Seu exemplo nos ensina que o silêncio não é ausência, mas presença profunda, onde o amor divino se manifesta com clareza. Maria não viveu uma vida sem desafios. Ao contrário, enfrentou incertezas, sofrimentos e dores inimagináveis. Mesmo assim, seu silêncio não foi passividade, mas atitude consciente. Diante do anúncio do anjo, diante da incompreensão de José, diante da fuga para o Egito, diante da perda do filho no templo e, sobretudo, diante da cruz, Maria não se desespera em gritos,
mas sustenta a fé em silêncio. Esse silêncio é cheio de confiança e de entrega, e justamente por isso se torna revelador. Ele não esconde, mas revela. Ele não oprime, mas liberta. Psicologicamente, o silêncio é essencial para o equilíbrio interior. É nele que a mente se reorganiza, que as emoções encontram clareza, que a alma se reconecta com aquilo que é essencial. Maria mostra que, mesmo nas maiores dores, o silêncio pode ser um refúgio. Não um silêncio que isola ou reprime, mas um silêncio que acolhe e transforma. Ele nos ensina a não reagir impulsivamente, mas a esperar, a discernir e a agir no tempo certo. Essa atitude nos protege de erros e nos fortalece diante das crises. Na vida familiar, o silêncio inspirado em Maria é fundamental. Quantos conflitos poderiam ser evitados se soubéssemos silenciar antes de reagir com palavras duras? Quantos filhos poderiam ser melhor compreendidos se houvesse mais escuta e menos pressa de julgar? Maria nos mostra que o silêncio é linguagem de amor, porque é nele que verdadeiramente ouvimos o outro. Um lar que aprende com Maria a cultivar momentos de silêncio não se torna frio, mas equilibrado, um espaço onde a paz encontra terreno fértil. Na espiritualidade cristã, o silêncio de Maria é um canal que nos conduz diretamente a Deus. Ele nos lembra que a revelação divina não acontece apenas em trovões ou sinais extraordinários, mas no sussurro suave que só pode ser percebido quando aquietamos a alma. Maria nos ensina a transformar o silêncio em oração, a não ter medo da quietude, mas a vê-la como encontro. É no silêncio que Deus fala de maneira mais íntima, e é nele que o coração aprende a confiar, mesmo sem entender tudo. Ignorar essa lição de Maria é permanecer prisioneiro do barulho exterior e interior. Acolher sua mestria do silêncio é abrir uma porta para um novo nível de paz. Quando aprendemos a silenciar com ela, começamos a perceber a presença de Deus em detalhes antes despercebidos. Descobrimos que o silêncio não é vazio, mas plenitude, e que, com Maria, esse silêncio se torna a chave para revelar o amor divino que já habita em nós. A vida de Maria é marcada por uma característica que desafia a lógica humana: sua coragem de acreditar no impossível. Quando o anjo lhe anuncia que seria mãe sendo virgem, ela não busca todas as explicações, não exige provas incontestáveis, não pede garantias absolutas. Sua resposta é um sim firme e confiante: faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse sim não foi fruto de ingenuidade, mas de coragem. Coragem de acreditar que Deus é capaz de realizar aquilo que para os homens parece impossível. Maria nos ensina que a fé verdadeira não se limita ao que é visível ou provável. Ela ultrapassa as barreiras da razão e se lança na confiança de que o amor de Deus pode abrir caminhos onde não há saída, pode transformar situações que parecem definitivas, pode trazer vida onde só havia morte. Essa coragem não elimina o medo, mas o supera. Maria também sentiu insegurança, mas escolheu confiar. Essa é a essência da fé. Não a ausência de dúvidas, mas a decisão de acreditar apesar delas. Psicologicamente, essa coragem de acreditar no impossível é profundamente terapêutica. Muitas pessoas vivem aprisionadas em padrões de pensamento limitantes, acreditando que sua vida já está definida pelo passado, pelos erros ou pelas circunstâncias. Maria nos mostra que não precisamos aceitar esses limites como definitivos. A coragem de acreditar abre espaço para resiliência, para superação, para
para a criatividade diante dos desafios, ela nos inspira a romper com o ciclo da desesperança e a acreditar que novas possibilidades podem surgir. Na vida familiar, essa lição é essencial. Quantos casamentos parecem condenados ao fim? Quantos filhos parecem distantes demais? Quantas dificuldades financeiras ou de saúde parecem não ter solução? É nesses contextos que Maria nos chama a ter coragem, não para ignorar a realidade, mas para acreditar que o impossível pode acontecer quando há fé. Sua presença fortalece os lares a não desistirem cedo demais, a buscarem a reconciliação, a lutarem com esperança. Na espiritualidade cristã, a coragem de Maria ecoa em cada página do Evangelho. Desde Belém até o Calvário, ela acreditou contra toda a lógica, acreditou que Deus estava presente, mesmo quando não entendia os caminhos. Essa fé gerou frutos para toda a humanidade, porque sua coragem abriu espaço para a encarnação do amor divino. Esse exemplo nos convida a acreditar que também em nossas vidas o impossível pode ser transformado em realidade quando confiamos plenamente. Ignorar esse ensinamento é viver prisioneiro do medo, reduzindo a vida ao que é previsível. Acolher a coragem de Maria é viver com esperança, sabendo que os limites humanos não são o fim, mas o começo do agir de Deus. Essa coragem não é apenas religiosa, é também prática, dá forças para levantar após quedas, para recomeçar em meio a fracassos, para lutar quando tudo parece perdido. Com Maria, aprendemos que acreditar no impossível não é ilusão, mas confiança madura de que o amor divino sempre encontra um caminho. A esperança é o combustível da vida. Sem ela, os dias se tornam cinzentos, as lutas parecem insuportáveis e os sonhos desaparecem, pouco a pouco. Quando a esperança se perde, até mesmo as conquistas perdem o brilho, porque a alma já não acredita em um futuro melhor. É justamente aqui que Maria se revela como guardiã da esperança, aquela que sustenta a chama, mesmo quando tudo ao redor parece querer apagá-la. Maria soube o que é enfrentar situações aparentemente sem saída. Desde o anúncio do anjo, quando aceitou um chamado humanamente incompreensível, até o momento em que esteve aos pés da cruz, vendo seu filho morrer, ela viveu momentos de trevas. Qual mãe poderia acreditar que havia sentido em ver seu filho crucificado? E, no entanto, Maria permaneceu. Sua esperança não se baseava nas circunstâncias, mas na confiança de que Deus é fiel, mesmo quando a realidade gritava o contrário. Essa postura é um ensinamento vital para cada um de nós. Quantas vezes sentimos que não há mais solução, que nossos problemas não terão fim, que a vida já não pode oferecer nada além de dor? Nesses momentos, olhar para Maria é redescobrir que a esperança não depende do que vemos, mas do que acreditamos. Ela nos ensina a atravessar a escuridão sem desistir, a esperar pela manhã mesmo quando a noite parece interminável. Psicologicamente, a esperança é um dos pilares da resiliência. Ela nos dá energia para continuar tentando, mesmo após quedas repetidas. Maria, como guardiã da esperança, fortalece a mente e o coração, ajudando-nos a superar os pensamentos derrotistas e a reabrir horizontes. Quando nos voltamos a ela, sentimos que não precisamos carregar sozinhos o peso do desânimo. Sua presença nos sustenta e nos inspira a acreditar que há sempre algo novo a ser vivido. Na vida familiar, essa esperança, ela é insubstituível. Quantos lares sofrem porque desistiram de lutar, porque acreditaram que nada mais poderia ser restaurado? Maria entra nesses espaços e reacende a chama. Ela inspira pais a não desistirem dos filhos, casais a não abandonarem o amor, famílias a se unirem diante das dificuldades. Seu olhar materno aponta sempre para a possibilidade de um novo começo,
mesmo quando tudo parece perdido. Na espiritualidade cristã, a esperança é virtude que nos mantém firmes no caminho da fé. Maria aguardou com fidelidade e, por isso, se tornou exemplo vivo de perseverança. Quando nos aproximamos dela, aprendemos a esperar não de forma passiva, mas ativa, confiando e trabalhando ao mesmo tempo, acreditando que Deus age mesmo no silêncio. Essa esperança nos sustenta em tempos de prova e nos conduz a vitórias que sozinhos não alcançaríamos. Ignorar Maria é correr o risco de deixar a chama da esperança apagar. Acolhê-la é permitir que essa chama se mantenha acesa, mesmo em meio às tempestades. Maria nos ensina que sempre há motivo para esperar, porque o amor de Deus nunca abandona. Com ela, descobrimos que a esperança não é ilusão, mas certeza de que o amanhã pode ser diferente, porque a história ainda está sendo escrita pelo próprio Criador. A confiança é uma das atitudes mais difíceis de viver, porque exige soltar o controle, abandonar certezas e aceitar que não temos domínio sobre tudo. O ser humano tende a segurar com força cada detalhe da vida, acreditando que só assim encontrará segurança. Mas essa ilusão gera ansiedade, medo e desgaste. Maria nos ensina um caminho diferente. Sua vida é testemunho de uma entrega confiante, capaz de transformar o impossível em realidade e o sofrimento em fonte de esperança. Desde o primeiro instante em que recebe o anúncio do anjo, Maria não pede todas as explicações. Ela faz perguntas humanas, mas no final se abandona à vontade divina com um sim incondicional. Esse gesto não foi simples nem automático. Foi escolha consciente de confiar, mesmo sem saber como seria o futuro. Essa entrega não a poupou da dor, mas lhe deu a força necessária para atravessar cada momento com serenidade. É justamente esse movimento interior que nos mostra como viver a fé de maneira prática. Psicologicamente, a entrega confiante é um exercício de saúde interior. Pessoas que tentam controlar tudo vivem presas a um ciclo de estresse permanente. Elas acreditam que, se não planejarem cada detalhe, tudo vai desmoronar. Essa mentalidade desgasta e destrói a paz. Ao aprender com Maria, descobrimos que soltar não é abandonar, mas reconhecer nossos limites e abrir espaço para a ação de Deus. Esse gesto alivia a mente, acalma o coração e fortalece a resiliência diante das crises. Na vida familiar, essa entrega confiante é ainda mais necessária. Nenhum pai ou mãe tem controle total sobre os filhos. Nenhum casal pode prever todas as dificuldades do matrimônio. Nenhuma família pode evitar completamente os sofrimentos da vida. Mas, quando há confiança, esses desafios deixam de ser fardos insuportáveis e se tornam oportunidades de amadurecimento. Maria inspira lares a entregar suas preocupações a Deus, sabendo que Ele age, mesmo quando não entendemos como. Na espiritualidade cristã, a entrega confiante é o coração da vida de fé. Não se trata de uma passividade ingênua, mas de uma escolha ativa de acreditar que Deus cuida. Maria viveu isso em cada detalhe. Confiou na fuga para o Egito, confiou no silêncio de Nazaré, confiou no Calvário. Essa confiança fez dela não apenas uma serva fiel, mas a mãe que inspira cada cristão a viver com a mesma serenidade. Ignorar essa lição de Maria é permanecer preso a uma vida dominada pela ansiedade e pelo medo. Acolhê-la é aprender a entregar sem resistir, a confiar sem exigir provas, a descansar mesmo em meio à tempestade. Essa entrega nos liberta de pesos desnecessários e nos permite experimentar uma paz que não depende de circunstâncias, mas da certeza
de que não caminhamos sozinhos. Maria mostra que quando confiamos, o impossível se torna possível e a vida ganha um novo sentido. A dor faz parte da condição humana. Não importa o quanto tentemos evitá-la, ela chega de formas diferentes. Na perda de alguém amado, na solidão inesperada, nas frustrações do dia a dia ou em feridas interiores que parecem nunca cicatrizar. O que muitas vezes nos desespera não é apenas a dor em si, mas a sensação de que precisamos enfrentá-la sozinhos. É nesse ponto que Maria se revela como uma presença insubstituível, oferecendo consolo real, silencioso e profundo. Maria entende a dor humana porque a experimentou em sua plenitude. Sentiu o medo da perseguição, a angústia da incerteza, a aflição de perder o filho no templo, a dor de vê-lo rejeitado e condenado, e, por fim, a lança invisível que atravessou sua alma ao permanecer aos pés da cruz. Ela não fala de dor a partir da teoria, mas da experiência. Justamente por isso, sua presença é tão eficaz para consolar. Maria não diminui a dor, mas a torna suportável porque a compartilha. Psicologicamente, esse consolo é fundamental. A maior fonte de sofrimento emocional não é apenas a intensidade da dor, mas o sentimento de isolamento. Quando acreditamos que ninguém nos compreende, o peso se torna insuportável. Maria rompe esse isolamento com sua presença materna. Ela não exige explicações, não julga, não impõe soluções rápidas, apenas permanece. E nesse permanecer, a alma encontra alívio. O simples fato de saber que alguém caminha conosco já é capaz de transformar a forma como enfrentamos os sofrimentos. Na vida familiar, essa presença de consolo é também transformadora. Quantas casas carregam dores silenciosas, filhos que não se sentem amados, casais que acumulam mágoas, idosos que se sentem esquecidos. Quando Maria entra, essas dores não desaparecem de imediato, mas recebem uma nova luz. Ela inspira palavras de acolhimento, gestos de ternura, reconciliações que pareciam impossíveis. Sua presença cura relacionamentos porque desperta a sensibilidade para cuidar uns dos outros. Na espiritualidade cristã, Maria é invocada como consoladora dos aflitos. Esse título não é apenas devoção piedosa, mas uma experiência concreta vivida por gerações. Quantas pessoas, em momentos de desespero, encontraram forças para continuar apenas ao rezar a ela? Quantos corações, ao se abrir para sua presença, sentiram uma paz inexplicável que os sustentou nos dias mais sombrios? Esse consolo não é psicológico apenas, mas espiritual. É graça que desce do céu através de sua intercessão. Ignorar Maria diante das dores humanas é carregar pesos desnecessários. Acolhê-la é encontrar alívio em meio ao sofrimento. É sentir que não estamos abandonados. É descobrir que até a dor pode se tornar caminho de encontro com Deus quando partilhada com uma mãe que compreende. Sua presença não remove as cruzes, mas as torna mais leves, porque nos lembra que não caminhamos sozinhos. Maria permanece ao nosso lado em cada lágrima, em cada silêncio e em cada ferida, oferecendo um consolo que nenhuma palavra humana seria capaz de dar. Toda jornada espiritual tem como destino o encontro com o amor infinito de Deus. No entanto, muitos se perdem pelo caminho, porque acreditam que precisam trilhar essa estrada sozinhos ou porque confundem fé com peso, obrigação ou frieza. Maria surge, então, como sinal luminoso, mostrando que existe um caminho seguro, simples e acessível, capaz de conduzir qualquer coração, por mais ferido ou cansado que esteja, diretamente ao coração divino. Maria não substitui Deus, mas revela de forma única o seu amor. Ela nos lembra que somos filhos, não servos distantes.
que somos amados, não tolerados, que nossa vida é preciosa, mesmo quando acreditamos no contrário. Sua presença materna revela a ternura de um pai que não abandona. Cada gesto dela é uma ponte que liga nossa fragilidade humana à força da graça. Ignorá-la é perder a oportunidade de experimentar essa mediação suave e eficaz, que traduz em linguagem de amor aquilo que muitas vezes a mente não consegue compreender. Psicologicamente, Maria nos ajuda a integrar fé e humanidade. Sua figura traz equilíbrio ao coração ferido, porque nos mostra que a espiritualidade não exclui nossas emoções, mas as abraça. Ao nos aproximarmos dela, entendemos que nossas quedas não nos definem, que nossas fragilidades não nos condenam e que nossas feridas podem ser transformadas em força. Ela nos devolve a confiança em nós mesmos, porque nos faz enxergar o valor que Deus já colocou em nossa essência. Na vida familiar, Maria é caminho seguro porque protege, guia e inspira. Uma família que a acolhe descobre que o lar pode ser restaurado, que o amor pode ser reavivado e que a fé pode ser transmitida como herança viva. Ela não entra apenas como figura simbólica, mas como presença real, que organiza afetos, fortalece vínculos e enche a casa de serenidade. Quantas famílias testemunham que, ao consagrarem seu lar a Maria, experimentaram mudanças que antes pareciam impossíveis. Na espiritualidade cristã, Maria é chamada Estrela da Manhã, porque anuncia que a luz já está a caminho, mesmo quando a noite ainda não terminou. Esse título sintetiza sua missão: indicar, sem se confundir com a própria luz, a direção segura para o sol que é Cristo. Assim, seguir com Maria não nos afasta de Deus, mas nos aproxima mais rapidamente, porque ela já percorreu o caminho e sabe como conduzir seus filhos com firmeza e ternura. O caminho para o amor de Deus pode ser desafiador, mas com Maria ele se torna mais leve, mais claro e mais seguro. Ela é companheira fiel, conselheira silenciosa, guia materna. Quando abrimos espaço para ela em nossa vida, descobrimos que nunca estivemos sozinhos, que sempre houve uma presença discreta apontando para algo maior. Acolher Maria é acolher o próprio amor divino em sua forma mais terna. E a pergunta que fica é simples e direta: você está disposto a abrir o coração hoje e deixar que Maria conduza sua vida ao amor de Deus? A decisão é sua e o momento é agora.